Olá, eu sou Elda Paz e hoje nós vamos falar sobre a alfabetização no primeiro setênio. Será que vale a pena essa criança ser alfabetizada nos seus primeiros 7 anos, antes de completar 6 anos, 7 anos, como a gente vê acontecendo, né? Crianças já com 3, 4 anos, crianças com 4 anos que já está lendo. Então, é bonito, claro, os pais, eles acham isso lindo, né? É aplaudido, essa criança é aplaudida, os pais querem isso. E hoje a gente vê essa correria, uma agonia, tanto dos professores, principalmente dos pais, mas tem professor também que está nessa corrida para que essa criança comece a ler já com 3 anos, 4 anos. Será que isso é bom para a criança? O que essa criança perde quando ela está sendo trabalhada com esse foco nessa aquisição, dessa codificação e decodificação das letras e dos números? Porque a aquisição da leitura e da escrita, ela vai além dessa codificação e decodificação. Os números e as letras, esses símbolos, então isso aí quando a criança aprende a escrever e a ler esses símbolos, sim, isso aí é a alfabetização, né? Mas a leitura e a escrita, ela vai além disso, porque quando eu olho para o mundo, eu leio esse mundo, né? Quando eu contemplo, eu estou fazendo uma leitura. E a escrita também, a criança, quando ela pega no lápis e ela faz umas garatujas, uns riscos, uns rabiscos, ela também está num processo de escrita, né? Agora, o que eu chamo a atenção é para esse aprendizado dessa codificação e decodificação desses símbolos. Vale a pena essa criança ser colocada para esse aprendizado no primeiro setênio? E aí, de acordo com a pedagogia Waldorf, a resposta é não, por várias coisas. A primeira delas é que a criança de primeiro setênio, a tarefa básica dela é ela chegar nesse corpo, é ela se apropriar desse instrumento que é o corpo para a atuação no mundo. Então, ela precisa se apropriar do corpo, saber lidar com ele, saber lidar com esse mundo, ocupar esse espaço. E como que a criança faz isso? Ela faz isso pelo brincar. Ela faz brincando, se movimentando, se experimentando o mundo. E aí, na hora que a pessoa, o educador, o professor, o pai, a mãe, enfim, pega essa criança e quer que ela já faça esse aprendizado das letras e dos números, ela está tirando da criança esse tempo que ela precisa para a estruturação desse corpo. Então, para aprender a ler e a escrever, a criança ela precisa sentar, ela precisa parar o seu movimento, ela precisa se aquietar para que o pensar ele se movimente, para que ele comece a entender. E, na verdade, a criança de primeiro setênio, ela não deveria ser puxada para esse pensar. Ela não deveria ser acordada ainda nesse pensar. Esse pensar, ele deveria estar dormindo e o corpo é que está acordado. Então, tanto que quando a gente olha para uma criança saudável, né, que não foi ainda atropelada no seu processo de desenvolvimento, essa criança não para, ela se movimenta o tempo inteiro. Então, ela busca, ela quer explorar os espaços, ela quer conquistar cada vez mais, né? Então ela sobe as escadas e ela quer pular, e se ela consegue pular de uma determinada altura, agora ela já quer pular de um pouco mais alto, então ela se arrasta, enfim, ela busca muitos movimentos, que ela precisa disso.
né? Então, através do movimento, ela vai integrar as linhas medianas. Então, ela vai integrar isso de perceber o que é em cima, o que é embaixo, o que está à direita, o que está à esquerda, o que está à frente, o que está atrás. E se a gente olhar direitinho, o processo de codificação e decodificação passa por isso. As letrinhas é algo que começa embaixo, por exemplo, se eu vou fazer a letra A, então eu vou fazer esse movimento da letra A, então eu vejo que é algo que começa aqui na esquerda, embaixo, sobe, vai, passa para a direita e desce. Então, se a criança não tem isso no corpo dela, se ela ainda não tem internalizou esse movimento, é difícil para ela compreender esse processo. Ela precisa primeiro ter toda essa movimentação no seu corpo, amadurecer isso para poder ser colocada diante desse processo de aprendizado, que é a alfabetização. Porque se ela não tem isso no corpo, ela vai ter dificuldade de aprender a ler e a escrever, com a codificação e a decodificação. Então, muitas crianças estão tendo dificuldade porque elas ainda não adquiriram esse amadurecimento. Mas como tem criança que, estimuladas, elas conseguem, mesmo que tendo consequências em outras áreas do corpo. Então, eu tenho experiência com os meus filhos. Um dos meus filhos aprendeu a ler rapidinho, mas ele desenvolveu dificuldades em outros aspectos do corpo, no aspecto do metabólico motor. O meu filho mais novo, ele não conseguia acompanhar de forma alguma com 4 anos, eu colocava ele na aula de reforço para ver se ele conseguia acompanhar a turma, né, ou as tarefas que a professora passava. E aí, ele não conseguia acompanhar, era uma grande dificuldade. Por quê? Ele não estava amadurecido para esse aprendizado. Ainda bem, né, que não demorou muito, na minha busca para resolver essa situação, eu me deparei com a pedagogia Waldorf, que tem um olhar diferenciado, que acolhe essa criança no seu amadurecimento, no tempo de amadurecimento da criança, e ele não teve tantas consequências porque eu pude tirá-lo antes dessa coisa doida que está aí no Brasil e em alguns países também, querendo que essa criança aprenda a ler logo, tem que ser logo. Não importa as consequências, né? Eu li um texto recentemente que a doutora lá indicava que os pais já deveriam ler, a mãe deveria ler em alta, com voz alta, para o filho no ventre já começar o aprendizado da leitura. Então, gente, isso é uma coisa insana. Não precisa disso. Calma, calma. A gente aprende em qualquer momento da nossa vida. Uma pessoa que não sabe ler e escrever, se parar, ela vai aprender a ler e a escrever. Se parar para aprender, ela aprende. Agora, a infância, essa fase de 0 a 7 anos, que é chegar nesse corpo, se apropriar dele, se não acontecer isso nessa fase, depois as consequências serão muito graves. Vai dar muito trabalho depois. Tem criança que está aprendendo a ler e a escrever com 3 anos, com 4 anos, está lendo e os pais aplaudem e são tão orgulhosos, mas quando a criança chega com 7 anos, ela está saturada, ela está exausta e não quer mais saber da escola, começa a dar trabalho, não para quieto na sala de aula. E aí o professor é obrigado a colocar essa criança, encaminhá-la para psicopedagogos, para neuropediatras, enfim, neuropsicólogos, enfim. E aí a criança recebe diagnóstico de TDAH, enfim, são tantos rótulos hoje, tantos diagnósticos, não é?
E aí, por que isso? Só porque a criança não teve o seu tempo de amadurecimento. Ela não foi permitida a ela se movimentar, ela teve que represar o movimento no seu corpo para que aprendesse a ler e escrever. As forças formativas que deveriam estar atuando na formação do seu corpo físico, na sua estruturação, teve que se ocupar com o aprendizado da leitura e da escrita. Então, quando chega com 7, 8 anos, que essa criança está cansada, está exaurida já por ter sido forçada a algo que não era do seu tempo, então essa criança começa a dar sinais de que precisa parar, precisa dar um tempo, ela precisa do movimento que ela não fez quando deveria fazer quando era criança. Então tem muitos casos aí de hiperatividade que estão chamando de hiperatividade quando na verdade a criança ela só está com esse movimento represado. Então tem os casos sim de hiperatividade, de déficit de atenção, tem os casos que precisa desse olhar, que tem as causas, né, na hereditariedade, enfim, tem esses casos aí. Mas tem os casos que não é hiperatividade, que está sendo visto, estão sendo vistos como crianças hiperativas quando essa criança só foi atropelada no seu processo de amadurecimento e é preciso olhar para isso, tá? Então, algumas consequências para da alfabetização precoce insônia, prisão de ventre, a criança saturada de letrinhas, então a pega incorreta, que exige um esforço. Me mandaram um vídeo de uma criança, uma mãe super orgulhosa, feliz da vida, porque a criança, ela falava os nomes que ela dizia, tipo um ditado, né? E a criança com 4 anos ia lá e escrevia. Mas, gente, olha, era uma coisa assim, ela falava tipo papai e a criança ia lá para escrever. E quando ele terminava de escrever, ele fazia assim. E eu olhando aquele vídeo, eu fiquei sem reação, eu não podia nem assim, não vou aplaudir, mas também o que eu vou falar? A mãe tão empolgada com a criança escrevendo papai com 4 anos, mas que nitidamente ela estava dizendo, olha, é muito para mim isso aqui. Não, eu não tô nesse momento ainda. E é importante, calma mamãe, calma papai. Olha, a tarefa da criança da primeira infância é outra. É brincar, é um brincar livre para explorar o espaço. Não tem que parar agora, não é o momento ainda dessa criança ficar sentadinha numa cadeira sem se movimentar, prestando atenção. Isso não é agora, não é para agora, pode esperar. Porque olha, se sua criança tiver essa oportunidade de se movimentar, de ganhar o espaço, de ter uma boa alimentação, um bom ritmo, com expansão, com contração, ter a pausa, ela dormir as horinhas de sono, então dormir bem, dormir a noite toda, ela se desenvolver na autonomia, ganhar autonomia no corpo, saber usar as instalações sanitárias, saber comer, dar o laço no sapato, enfim, ganhar, se apropriar dessa vida humana. Se essa criança ela faz isso, ela tem essa oportunidade, ela não vai ter dificuldade de aprender a ler e a escrever depois de 6 anos, 7 anos. Não vai ter dificuldade. Pode escrever isso. Se ela tem essa infância em plenitude, se ela vive bem essa infância com aquilo que é para ela viver, tendo as oportunidades que é para ela ter de desenvolvimento, os estímulos corretos, ela vai tirar de letra quando estiver na hora
de ser apresentada a esses símbolos que é da leitura e da escrita, porque a leitura e a escrita ela já faz, quando ela já abrir o olho e vai olhar os gestos da mãe e vai começar no processo de imitação, ela já está fazendo uma leitura. Quando ela risca lá e faz aqueles riscos, né, bem caóticos, ela está fazendo uma escrita, já é um processo, né? Então, ter calma, calma, porque depois, quando se atropela, quando a criança é violentada no seu desenvolvimento, dá muito trabalho, as consequências são horríveis, e aí, às vezes, os papais e as mamães vão ter que lidar com as consequências durante muito tempo, porque para remediar dá mais trabalho, né? Qualquer coisa na vida que é atropelado, que vai se ajeitar, dá mais trabalho do que se tivesse se construído de forma correta. Então, é isso que eu quis trazer aqui com relação à alfabetização, para vocês terem calma, né? Com relação a isso, permitir à criança que se desenvolva no seu tempo, para que se construa de forma saudável. Então, se você, olha, compartilha com os amigos, deixe seu like aí. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E tudo de bom para você, para os seus filhos, para os seus alunos. Fica com Deus e até a próxima. Tchau.